Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Está no programa Direito e nesta edição a gente vai falar sobre um assunto ligado à vida. É que em Fortaleza foi sancionada uma lei no início deste ano que institui o Dia do Nascituro e o inclui no calendário oficial de eventos da capital, com a proposta de ressaltar a importância do nascituro, inclusive já como sujeito de direitos, e fortalecer ainda mais as informações quanto aos males ocasionados pelo aborto. Conheça mais sobre o assunto agora. Você sabe o que significa a palavra nascituro? Se não, fique atento à explicação de Lígia Mello, médica especializada em obstetrícia. Nascituro é aquele bebê, aquele embrião que ainda está na barriga da mãe e que ainda não nasceu. É aquele bebê que a mãe ainda talvez nem saiba que está grávida. O Código Civil brasileiro menciona em seu artigo 1º que o nascituro possui direitos, desde a sua concepção. A partir do nascimento, se dá início à personalidade civil da pessoa humana, mas põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então a legislação traz diversos direitos para o nascituro. A gente pode citar a questão dos alimentos gravídicos, que é voltado para o nascituro, a questão da vida, o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê o direito à vida do nascituro, dentre muitos outros. A importância e os direitos do nascituro já foram destacados várias vezes aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Uma das leis é de autoria da vereadora Priscila Costa, do PRTB, que institui o Dia do Nascituro. A lei foi sancionada recentemente pelo prefeito Roberto Cláudio. E agora, todo dia 8 de outubro, será lembrado como o Dia do Nascituro e já está no calendário oficial de eventos do município. No Brasil, quase 80% da população é contrária ao aborto. Então, por que nós não estamos temperando a nossa cidade, a nossa legislação com esse valor, o valor da vida, né, tão primordial para cada um de nós? Então, nós queremos aí, dia 8 de outubro, estabelecer que a semana que antecede esse dia possa ser uma semana de conscientização e de promoção da vida. O Código Penal criminaliza o aborto, justificando que o nascituro deve ser protegido. A médica justifica a informação e afirma que desde a concepção já estamos tratando de uma vida. Ele já é uma vida, ele tem que ser respeitado e independente do modo como ele foi concebido, como aquela vida aconteceu, é uma vida. E merece o respeito, assim como nós merecemos respeito, assim como uma criança de 1 mês merece respeito, assim como um idoso de 60, 70 anos merece respeito. Como vimos, a referida lei é a de número 10.665, sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio em janeiro deste ano, e a autora da proposta é a vereadora Priscila Costa, do PRTB, que participa conosco aqui do programa. E para tratarmos mais ainda de detalhes sobre essa pauta, convidamos, além da vereadora, o ginecologista e obstetra João Marcos Menezes. Desde já, obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos ao programa Direito, né? Como de costume, a gente sempre inicia com a fala do vereador para que apresente, né, de onde nasceu a ideia. Mas, por mais que a gente tenha apresentado a matéria, eu gostaria que a gente conversasse, doutor João, por favor, até para que algumas pessoas que não conhecem a expressão nascituro, o que significa? Bem, a expressão nascituro é um termo do direito, ele é utilizado para desde a concepção até o parto do bebê. Então, para a ciência, ele corresponde à fase de zigoto, à fase de embrião e à fase de feto. Então, nascituro é essa expressão que vai corresponder desde a fecundação até o nascimento propriamente dito. Então, com a informação, né, vereadora Priscila, seja bem-vinda ao programa Direito. Muito obrigada. Eu gostaria que a gente falasse agora o porquê dessa iniciativa. Bem, a nossa iniciativa institui o dia 8 de outubro como o Dia do Nascituro, para celebrarmos a vida desse bebezinho ainda no ventre da sua mãe. E o nosso desejo com esse projeto foi valorizar a vida na cidade de Fortaleza e principalmente refletir a opinião popular do nosso povo. Quase que 80% da população brasileira é contra o aborto e defende a vida desde a concepção.
Então você imagina, enquanto estão ocupando espaços midiáticos e até espaços políticos para falar que o Brasil precisa do aborto, o próprio povo brasileiro está dizendo que o que nós precisamos é a defesa da vida. Então nós quisemos aqui refletir essa opinião pública. E além disso, nosso projeto também convida para nessa semana do dia 8 de outubro, que estaremos celebrando a vida, associações da cidade que se dedicam a amparar mulheres grávidas em situações vulneráveis, profissionais como o Dr. João Marcos e tantos outros que defendem o direito e a vida do bebezinho no ventre da mãe, para que essas pessoas possam trazer palestras e também participação em programas como o seu, escolas, trazendo mais informações sobre o assunto. E essa questão do direito, como a senhora bem citou, né, vereadora, muitas pessoas acham que por ser um feto, né, nesse sinônimo também que a gente possa utilizar, não possuem direitos, né? É verdade. A gente esquece, na verdade, que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, ela apresenta como cláusula pétrea o direito à vida. Ou seja, não é o direito a uma vida digna, porque se a gente, lá atrás, quando nós estávamos elaborando a nossa Constituição como povo brasileiro, nós estivemos diante desse embate. E aí, o que virá para a nossa Constituição? O direito à vida ou o direito a uma vida digna? Ora, se eu optar pelo direito a uma vida digna, quem vai dizer o que é digno? Nós estaremos na mão de burocratas que vão dizer o que é digno, o que é. Quem merece viver... Você não é para mim. Exatamente, né? o que merece viver e quem merece morrer, né? Então, nós, como povo brasileiro, nós decidimos que não, que era a vida do deficiente, do negro, do branco, do homem, da mulher, todo esse princípio da vida, ele seria protegido. Até porque a vida ela não se dá só com o nascimento, não é isso, doutor? A partir do momento, como bem explicado, da fecundação, a geração, a gente já é essa expressão usada, né? A geração da vida. A vida ela é um bem comum, ela não pertence ao Estado, ela não pertence nem mesmo à mãe da criança. Ela é bem comum, não pertence a ninguém. E a vida, ela surge desde a fecundação. Quem define isso é a embriologia. O maior embriologista do mundo é o professor Moore, é o livro mais vendido no mundo, e ele deixa claro que a vida, em toda a sua potencialidade, começa na fecundação. Pronto. Em relação à questão dos males, né? Porque a proposta também da lei em si é apresentar a questão dos males causados pelo aborto. Antes mesmo que o doutor João possa falar clinicamente em relação a esses males, eu gostaria que você citasse o que consta na justificativa dessa proposta, vereadora. E agora eu vou falar como mulher, né? Porque muitas mulheres têm se apropriado da voz de todas nós, e eu cito aqui, por exemplo, o movimento feminista, que tem ganhado grande espaço, para defender a mulher levantando a bandeira do aborto. E aí a gente tem um especialista aqui do lado para falar o que o aborto gera na vida de uma mulher. Então, olha o perigo, estão sugerindo para mim que eu assassine o meu bebê dentro do meu ventre sem explicar tudo que o meu corpo biológico e também as consequências psicológicas eu estou sendo exposta ao optar pelo aborto. Então, cuidar da vida do bebê é cuidar da vida da mulher. E aí eu, como mulher, quis também trazer nesse projeto essa conscientização, que até o doutor pode se aprofundar um pouco mais. Por favor, doutor. Até porque metade dos embriões e fetos são mulheres. Então, eu acho que toda iniciativa para defender os direitos das mulheres são bem-vindas. E essa é a primeira, quando a mulher ainda está no ventre da sua própria mãe. Então, essa proteção, a gente precisa orientar as mulheres. Essa lei é uma iniciativa fantástica. Eu, como coordenador de um comitê de ética e pesquisa, a gente agradece leis como essas, porque depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, pesquisas com mães, pesquisas com irmãos gêmeos, né, o que foi feito com os judeus, a gente viu tudo aquilo que uma pesquisa clínica pode fazer sem ter uma regulamentação. Então, leis como essas são bem-vindas, a gente parabeniza a iniciativa e tudo aquilo que valoriza a vida que é o nosso maior bem, que torna protegido aquele que está na fase mais precoce, na fase mais vulnerável. Do seu direito de nascer, né? Exatamente. E a implicação que traria para a mãe são implicações físicas, isso, dependendo do procedimento que se usa, uma curetagem, pode atrapalhar, comprometer a sua fecundidade futura, pode dificultar com que ela engravide, ela pode ter perda recorrente, ela pode ter lesão no endométrio, além das consequências psicológicas, ela pode ter mais chance de depressão, tem mais chance de traumas, aquela marca fica.
Né? Assim, você retirar uma vida do seu próprio filho não é algo simples, muito pelo contrário, é algo muito complexo. Nas próprias medidas previstas na lei, você interrompe a gestação, por exemplo, quando a mãe está em risco de óbito materno. A gente não vai matar o bebê. As pessoas dizem, vai abortar porque a mãe está em risco de vida. Você não aborta, você não mata o bebê. Você interrompe a gestação e faz de tudo para que ele sobreviva. Quando você retira aquele bebezinho numa fase que ele já está amadurecido, a gente manda para a UTI neonatal e são feitos milhares de esforços para que ele sobreviva. Então, aquele caso do risco materno não mata o bebê. A gente interrompe a gestação, mas faz de tudo para salvar o bebê. Ninguém pensa dessa forma, né? Isso, doutor João Marcos, o senhor está dando exemplo em relação a um aborto quando cometido, né? Quando realizado, não cometido, mas de uma forma, podemos dizer assim, correta, porque não vai da opinião de cada um em relação ao que está correto. Eu me refiro àqueles que são feitos em clínicas clandestinas, sem nenhuma assistência, sem nenhuma higiene. Aí a gente não mede, né, as consequências disso na vida de uma mulher. Aí, nesses casos de clandestinos, as consequências são piores ainda, porque as pessoas não têm técnica correta, não sabem utilizar o instrumental cirúrgico, então a perfuração de útero, a lesão de alça intestinal, infecção, sepse, morte materna, o que é um absurdo, né, o que é uma catástrofe. E são os assuntos e os exemplos que, infelizmente, a gente encontra por aí. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, eu peço com licença, mas já já a gente está de volta. O programa é Direito de hoje tratando sobre a questão da vida, que em Fortaleza existe uma lei, que é a lei de número 10.665. A lei que institui o dia do nascituro e inclui a data no calendário oficial de eventos aqui da capital. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta e o programa é Direito de hoje falando sobre a importância da vida. Aqui em Fortaleza existe uma lei, a de número 10.665, instituída em janeiro deste ano de 2018. Esta vem instituir o Dia Municipal do Nascituro e incluir essa data no calendário oficial de eventos aqui de Fortaleza. E de acordo com as propostas dentro dessa lei, ela diz que no decorrer da semana que anteceder o dia 8 de outubro, atividades devam ser realizadas. A proposta é essa aqui no município. Vereador, eu gostaria que você falasse que atividades são essas, quem deve participar, quem é que vai estar envolvido nisso. Sim, nesse sentido, o que pouca gente sabe é que Fortaleza é riquíssima em grupos, em seres humanos vocacionados para defender a vida. A nossa Marcha pela Vida, que aconteceu ano passado, ela foi a maior do país. Foram quase 5.000 pessoas nas ruas, né? Diferentes setores da sociedade representados. Então, nessa semana, nós gostaríamos que esses grupos, essas entidades, esses profissionais possam, em forma de palestra, em forma de material, de ações conscientizadoras, falar do direito da vida e também da proteção da saúde da mulher, que tantos males são acarretados pelo aborto. Então, é protegendo a vida do bebê, protegendo a vida da mulher. A gente pode fazer família, né? Da família, a gente pode fazer uma Fortaleza muito mais saudável, muito mais viva. E essas atividades em escolas, espaços públicos? Sim, espaços públicos, hospitais e toda sorte de espaço e oportunidade que é bem-vindo. Se aproveita, sim, né? Sim. Saúde e educação é um casamento bom, né, doutor? Sim. Por que é importante? Bem, quando se leva a saúde para a educação, utiliza-se a estratégia de prevenção primária, e é a que mais surte efeito. Você começa antes que haja o dano, antes que haja a doença, é o período pré-patogênico. Iniciativas como essas, mais uma vez, são parabenizadas, uma vez que, quando se faz estudos científicos nessa área, em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, levaram a educação em saúde na parte sexual para as crianças. Ensinou a parte de fisiologia, o comportamento sexual, como se faz uma fecundação, métodos contraceptivos. E eles observaram que essa educação em saúde clássica, tradicional,
não contribuiu para diminuir o ST, não contribuiu para diminuir a gravidez indesejada, não diminuiu a gestação na adolescência. E os próprios cientistas perceberam e pediram a ajuda da família. Então, iniciativas como essa, que levam a família até dentro da escola, ou que, na verdade, trazem para a família essa responsabilidade, é o papai, é a mamãe que deve ensinar o seu filho sobre isso. A hora correta, com quem fazer, como esperar. Porque problemas como esse, gravidez indesejada, DST, AIDS, gestação na adolescência, são problemas de saúde pública, que a OMS não sabe mais o que fazer. Então, campanhas tradicionais não funcionam, só dentro da escola não. A família precisa estar inserida dentro desse processo. E com isso a participação de todos, né? Porque esse é um assunto que, quando a gente trata da orientação do filho, já se foi há décadas, né? Apenas a importância de você perder, né, a sua virgindade, aquela essência seja homem ou mulher, apenas por isso, né? Porque você não, case virgem, procure, não é isso. Isso são situações que já não se tratam. É como o senhor bem disse, é questão de saúde pública, né? Afinal de contas, as doenças, né, os dados e estatísticas mostram aí o reflexo disso. E dentro desse contexto, né, apresentado pelo doutor, da importância da família, ou seja, a escola, em muitos países, já se reconheceu como ineficiente na educação sexual das crianças. Então, aí eu venho chamar a atenção da população, porque no Brasil a gente está fazendo o caminho inverso, a gente está fazendo o caminho do retrocesso. A gente vê aí uma movimentação política para tirar a família da jogada e colocar na mão dos burocratas a educação íntima dos nossos filhos. A gente acompanhou, por exemplo, ano passado, uma procuradora federal chamada Débora Duprá, alegando em rede nacional que as crianças não deveriam pertencer às suas famílias, mas que elas deveriam pertencer ao Estado. Ou seja, enquanto as pessoas estão, as grandes nações, observando a ineficiência do Estado e reconhecendo a capacidade da família na formação, o Brasil vem querer tirar da família a formação íntima das crianças, já prevista na Constituição Federal, no artigo 229, que diz que essa formação moral íntima é da família. Porque assim, a forma de abordar o assunto, por mais delicado que seja, a gente volta de novo na questão da saúde, né? A tratar da família são etapas, mas é a questão da saúde e as pessoas precisam cada vez mais, doutor, se conscientizar que a prevenção, seja ela na informação ou na prevenção clínica, deve ser feito. O senhor concorda? Claro, perfeito. Existe um trabalho recente, feito na Alemanha, o Instituto Max Planck, que comparou, que ele fez estudo de ressonância magnética em cérebro de adolescentes que tinham um estímulo sexual precoce. E o que eles observaram? Quanto mais precoce aquele jovem adentrava nesse mundo de sexualidade precoce, mais havia áreas do cérebro com atrofia. E a parte do cérebro, mesma parte ligada à questão de discernimento, de criticidade. Então, o que é que um governo quer ao implementar uma precocidade sexual nas escolas em relação aos seus cidadãos, em relação à capacidade crítica que eles vão ter na fase adulta? Então, realmente é um perigo, é um perigo. É um perigo, principalmente para nós que estamos agora assistindo a Base Nacional Curricular Comum ser aprovada pelo Ministério da Educação. Na BNCC, o governo brasileiro entendeu que a sua criança deverá receber a orientação sexual pautada, inclusive, na ideologia de gênero, que vem dizer que não existe a categoria, os seres humanos não devem mais ser classificados entre masculino e feminino. Ou seja, por que esse assunto deve ser dado para crianças a partir de 6 anos de idade? Se a erotização precoce, ela atrofia certas faculdades cerebrais, como o próprio doutor aqui exemplificou e mostrou para nós. Então, realmente, essa ideologia de gênero, ela nada mais é do que esse movimento de erotização precoce e uma forma de domínio. Domínio, principalmente, do filho dos mais pobres. Porque os filhos dos ricos, eles podem escolher o que estudar. Os filhos dos mais ricos estão na escola particular, né? Eles podem decidir o que querem ou não. O dos mais pobres tem que engolir o que a elite partidária lá em Brasília está impondo a todos eles. E diante desses fatos, doutor, o senhor que é bem envolvido com estudos, né? Qual é a nossa realidade hoje? Diante de tudo isso, né? A gente observa na maternidade escola, onde eu trabalho, cada vez mais gestação na adolescência. São adolescentes que chegam com 11, 12, 13 anos com gestação, às vezes segunda, terceira gestação,
elas não tiveram acesso a métodos contraceptivos, muitas vezes não. Quando você associa sexo e drogas, o resultado é assim, ensurdecedor. Você não sabe o que é que vai acontecer. Elas desconhecem quem é o pai daquela criança, aumenta o risco de DST, de AIDS, às vezes aquela gravidez é indesejada, elas estão numa fase de precocidade do corpo, às vezes nem a estrutura física, a bacia, a pelvis está preparada ainda. Era isso que eu ia perguntar em relação da idade, mas em seguida, o senhor conclui, em seguida o senhor nos explica. Tá Pode concluir. Então, dentro desse contexto, a gente vê só aumento e essas crianças crescem sem pais, sem a presença de um pai, às vezes a mãe não tem condição social de sustentar, a avó é que vai sustentar financeiramente. Continua o ciclo da falta da informação? Isso. Né? Mantém-se aquele ciclo da pobreza, né? Ela não consegue estudar, ela não consegue um emprego bom, aquela criança já não vai ter acesso. E aí, mais quando você associa isso a trabalho científico, a coisa é maior ainda. O americano ele tem um sentimento de culpa muito grande pela ausência materna dentro de casa. Os pais, depois da Revolução Feminista, na década de 60 e 70, aquelas crianças que já não tinham pais, agora não têm mais mães. E aí o americano ele se culpa muito por isso. E um trabalho recente publicado no Washington Post mostrou que quando a mãe passa 4 horas por semana em atenção integral ao filho, e aí não é a mãe engomando e a criança assim televisão, não é isso. São 4 horas de atenção com qualidade, olhando no olho da criança, interagindo, conversando, brincando. Então eles compararam esse tempo de cuidado da mãe e compararam com o índice de delinquência dos filhos. Então, tempo com as mães e índice de delinquência dos filhos. Quando a mãe ficava 4 horas por semana, aquele índice de delinquência era máximo. Quando ela ficava 5 horas por semana, diminuía um pouquinho. Quando ela ficava 6 horas por semana, aquele nível de delinquência ia para o mínimo. E aí, era inversamente proporcional. Mas quando o pai entrava na jogada, eu falo o homem, o pai mesmo, aquelas 4 horas mínimas da mãe, com pai e mãe, já eram suficientes para aquele índice de criminalidade cair para o mínimo. Então, a importância de ter uma mãe e de ter um pai, e ambos presentes. Então, mais uma vez, reforçando que a família, sim, é que deve ter o cuidado máximo, né? Como a vereadora falou, com os filhos, não é o Estado, não é a escola, é a família. E quando a família orienta o seu filho, ele vai saber a hora certa de iniciatividade, com quem, da forma correta, da forma adequada e tendo os cuidados necessários. Até porque também chega a ser um direito nosso decidir o que é que a gente quer para os nossos filhos, né? Sim. A orientação educacional, o estímulo, o que é que deve ser certo ou errado. E se alguma coisa que eu, como pai ou mãe, fizer errado, requer um bom papo com o filho, chegar e dizer, por exemplo, aquela simples história de antigamente, não, eu quero que meu filho seja doutor. Aí eu quero que meu filho seja médico. Será que ele quer ser médico? Sim. Não, pai, eu cheguei, estou vendo que isso é uma área, né? Que o meu interesse é estudar informática e daí seguir sua vida e o pai chegar a apoiar, a mãe chegar a apoiar, a família é isso, né? E a gente tem que valorizar. Verdade. A gente vai fazer mais um intervalo, retorna com as informações que eu pedi para o senhor, para que a gente fale dessa questão que é importante também, a questão da idade da mulher, né? Em relação a toda essa formação da gravidez. Já já a gente continua o nosso bate-papo após o intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta e o programa É Direito retorna. Agora no nosso terceiro e último bloco, a gente vai iniciar conversando um pouco mais com o Dr. João Marcos, que vai falar para a gente em relação desse cuidado. Quando a gente fala de prevenção, né? E tratar dessa questão dos malefícios do aborto, ele vem também a questão com cuidado da mulher, como o senhor bem citou. São meninas novas, jovens, né, de 11, 12 anos, que chegam a já estar na sua 2ª ou 3ª gestação, e isso para o corpo da mulher é um pecado, né, doutor? É isso que eu posso falar? É um pecado? É bem agressivo, é bem agressivo. A gente divide a gravidez na gestação na adolescência até 19 anos.
Então, a gestação na adolescência vai até 19 anos de idade. Mas o período mais crítico é antes dos 15. Então, o corpo daquela criança, daquela adolescente, não vai estar 100% preparado. Então, infelizmente, essas gestações vão complicar mais. Ela vai complicar mais o trabalho de parto, vai ter mais distócia, que é quando o trabalho de parto não evolui para o parto normal, tem que fazer uma cesárea. Ela vai ter mais restrição do crescimento intrauterino, vai ter maior índice de internação em UTI neonatal. Aquela mãezinha vai ter mais anemia, ela não tinha aquele suporte de vitaminas adequado. Aumenta a chance de mortalidade materna e infantil. Então, realmente, é quando a educação em saúde falha. A gente considera a gestação na adolescência quando falha mesmo aquela prevenção primária, quando não deu certo aqueles métodos contraceptivos. Então, realmente é um perigo muito grande. Isso é a parte biológica. Mas o que a OMS considera de mais perigoso é a questão social. São crianças tendo outras crianças, deveriam estar estudando e não tendo que trabalhar para cuidar de seus filhos, né, de seus pequenos filhos. Isso acaba sobrecarregando a sociedade e o encargo acaba ficando para o avô, para a avó. Isso para a mulher, para as crianças nem se fala, né? A questão das consequências também existem inúmeras. Sim, sim. A gente bate de frente diante de todo esse nosso bate-papo com, podemos assim dizer, com a grande barreira que é a indústria do aborto. Sim. Né? Sim. E isso a gente não pode deixar de falar, né, vereadora? De forma alguma, principalmente porque quem vem defender o aborto como avanço e a erotização das crianças como avanço são os movimentos progressistas. Quando a gente vai para a ciência, que tipo de progresso é esse? A erotização compromete as faculdades cerebrais de um adolescente. O aborto traz malefícios tanto para o que morre como para a mulher que aborta. Que tipo de avanço é esse? Então a gente tem que olhar lá para fora e ver o que está acontecendo relacionado ao mercado do aborto. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, que é uma nação que avançou muito na permissão para abortar. Você viu aí, por exemplo, Hillary Clinton na última eleição contra Donald Trump. A Hillary Clinton defendeu publicamente o pre-birth abortion, que é o aborto pré-nascimento. Nada mais é do que, na hora do parto, o médico manteria a cabeça da criança no canal vaginal e ali, ferindo a nuca da criança, mataria o feto com o corpo para fora e com a cabeça para dentro. Então, é uma relativização da importância da vida humana por completo. Ainda mais agressivo. Ainda mais agressivo. E o que está por trás de tudo isso? Uma força muito maior do que a nossa individual, que é a do mercado, da indústria do aborto. Nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos aconteceram intensas investigações sobre a clínica parceira do governo, que é a Planned Parenthood. Essa clínica, ela foi flagrada comercializando pedaços de fetos, comercializando a pele do bebê abortado, o olho do bebê abortado, os órgãos do bebê abortado. Então, existe um mercado negro que está lucrando com pedaços de seres humanos. E é porque quando a gente fala da indústria do aborto, a gente só pensa naqueles fabricantes de medicação, de aparelhos. Olha Isso. aí. Ela é muito mais perversa, né? E ela vai alcançando os seus defensores. A Planned Parenthood, para você ter uma ideia, essa clínica, ela tem em um dos nomes de sua fundação, o principal nome deles, da feminista Margaret Sanger. E no seu livro sobre eugenia, ela defende o aborto para exterminar a raça negra. Então, o aborto hoje, nos Estados Unidos, é praticado por uma fundação que nasceu com o desejo racista de exterminar a raça negra. E estão aí progressistas e todos esses movimentos da esquerda americana defendendo a Planned Parenthood. E vem aí a revolta do mercado do aborto. A revolta com Donald Trump, que simplesmente cortou as verbas públicas para patrocinar esse tipo de prática. E aí, esse pessoal, Fundação Ford, Fundação MacArthur, os Rockefellers, que ganham muito dinheiro com isso, eles vêm para onde? Eles vêm para o Brasil, eles vêm desbravar novos mercados que, através de ONGs sustentadas por eles, começam aí disseminar e valorizar a ideia, embelezar a ideia do aborto. E é onde a gente entra e, infelizmente, lembra da questão da corrupção. E que isso, para se disseminar aqui, é bem mais fácil. Sim, um país onde você encontra um maior nível de corrupção, eu posso corromper a moral das pessoas para que elas sejam capazes até mesmo de defender o assassinato de bebês dentro do ventre materno. Até pelo simples convencimento é mais fácil, quem dirá através disso, né? Verdade. E a gente volta para a prevenção, né, doutor? Quanto mais se fala, quanto mais se informa, quanto mais se educa,
é a melhor maneira de se combater tudo isso. Com certeza, com certeza. E eu escuto essa palavra eugenia e isso me deixa de cabelo em pé, né? A Segunda Guerra acabou um dia desse, de 39 a 45, e o que foi feito naqueles campos nazistas, né, são coisas que a gente não pode deixar se repetir. A gente não pode permitir. Existe um princípio do desconstrutivismo, que você vai desmontando aquela sociedade aos poucos, tirando tijolo por tijolo, e ninguém se apercebe, daqui a pouco perdeu o último andar, daqui a pouco acabou o penúltimo, e já está lá na base e você destruiu aquele conceito. Então, os nossos conceitos, os nossos valores judaico-cristãos, que construíram a sociedade ocidental, que levaram o homem à lua, que fez descobrir a insulina, que fez descobrir os antibióticos, que trouxe o direito no seu máximo para o homem, né? O direito de liberdade, de igualdade, de todos serem iguais perante a lei, de acabar com o racismo, de acabar com o feminismo, o machismo, todos os ismos, né? A gente vê que todos os extremos, eles são burros. Um não é melhor do que o outro, um não interessa mais que o outro. E quando a vereadora fala sobre eugenia, ela ela aponta para um dos criadores dessa clínica fazendo uso do apelo de saúde da mulher, porque o apelo deles era esse, saúde da mulher. Eles pegavam verbas volumosas e diziam que fazia tudo, fazia prevenção, fazia ultrassom, fazia pré-natal. E durante a campanha de um desses presidenciáveis, eles ligaram para várias dessas clínicas tentando marcar uma consulta. Olha, eu quero marcar uma consulta de pré-natal. Não, que a gente só faz aborto. Aí ligava, eu quero fazer uma consulta de prevenção. Não, a gente só faz aborto. Aí ligava, em outro estado, eu quero fazer um ultrassom. Não, a gente só faz aborto. E assim, bem claro, né? Sim. Mas na hora de conseguir verba federal, saúde da mulher. A gente faz tudo, faz pré-natal, mas na hora de colocar em prática era só aborto. Então é a indústria da morte, né? São expressões fortes que a vereadora utiliza, mas são reais e precisam ser ditas. Alguém tem que falar isso, sabe? Essa política, essa ideia do politicamente correto, eu acho que chega, sabe? A gente tem que falar a verdade. O politicamente correto não conseguiu trazer as informações que a sociedade tanto precisa, né? Então a gente precisa pesar um pouquinho nas expressões para poder chocar. A nossa guerra também é de linguagem e o politicamente correto mata, infelizmente. Eu queria agora, a gente está chegando no final do programa, aproveitar esse espaço para falar um pouquinho mais sobre vocês, os nossos convidados, né? O doutor João Marcos, para quem não conhece, ginecologista e é obstetra, mas ele também é doutor em cirurgia. Sim. Fala um pouquinho para a gente, doutor, e se apresenta um pouco. Certo. Esse nosso doutorado a gente fez na UFC, é uma pesquisa que a gente tem em conjunto com o EMOS, do qual eu sou coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa. Por isso que essa lei também tem uma implicação em pesquisa, né? É evitar tudo aquilo que aconteceu no Holocausto, de fazer testes com gestantes, de fazer testes cruéis com irmãos gêmeos, eles separavam, expunham a droga faziam um transplante de osso ou de órgão entre irmãos gêmeos, abriam uma calota craniana e ficavam dando choque nas estruturas cerebrais para ver onde é que aquilo ia implicar, qual o movimento ia acontecer no corpo. Então a gente parabeniza nesse doutorado que eu fiz. A gente tem um forte linha de pesquisa. Qual foi a minha tese de doutorado? Foi uma pesquisa experimental com cobaias. Então, assim, o que é que acontece? Mulheres jovens que têm câncer, quando fazem a quimioterapia é bem agressiva, ela não só faz cair cabelo, nem só dá náusea e vômito, mas ela também ataca o ovário. E uma boa parte desse percentual, a mulher não consegue mais engravidar. Ela perde a capacidade reprodutiva. Qual foi a minha pesquisa? A gente tirava o ovário de cobaias, congelava aqueles ovários, uma espécie de criopreservação, uma técnica bem sofisticada para congelar, para que não haja destruição, tá? Porque você pega um mamute que foi encontrado na Antártida. Em termos macroscópicos, ele tá bem preservado. Mas quando você vai para a célula, coloca no microscópio, aquela célula toda morreu. É o que você faz com um tubo de água. Você enche uma garrafa de água até o final e põe no congelador. O que acontece? Ela quebra, expande. A 4 graus Celsius, aquela água vai expandir. Então acontece a mesma coisa com a célula do corpo. Macroscopicamente, parece estar intacto, mas microscopicamente aquilo foi destruído. Então você precisa usar algumas substâncias para conservar aquele órgão. A gente utilizou isso em ratas, né, em cobaias, fizemos toda uma simulação como elas estivessem na quimioterapia e levamos a menopausa e depois a gente reimplantou aquele ovário. O que aconteceu? O ovário voltou a funcionar. Olha aí que maravilha. E a gente tem no EMOS um banco de tecido ovariano, nós já temos 10 ovários congelados de mulheres jovens que não tinham filhos,
que iam fazer um câncer pesado, uma quimioterapia pesada, a gente congelou, elas estão se tratando, quando ficarem boas, e uma boa parte vai ter perdido a função ovariana, a gente vai reimplantar aquele ovário, para que ela possa engravidar e voltar a menstruar, voltar a ter sua função reprodutiva. Que boa notícia, hein, vereadora? Boa notícia, né? O milagre da maternidade. O milagre da maternidade. Parabéns. Caminhando com a ciência. Caminhando com a ciência. João Marcos, parabéns, né, pela iniciativa de todos que fazem, né, que fizeram e que fazem parte desse estudo e dessa proposta, né, de permitir que as mulheres elas voltem ao dom da maternidade, de serem mães. Vereadora Priscila Costa também é jornalista e, para quem não sabe, é mais o quê? Além de jornalista, sou mamãe, sou esposa. E lutadora das causas da vida, né, doutora? É verdade, é verdade. Uma das minhas maiores motivações de entrar na política, já tive a oportunidade aqui de falar um pouco sobre a minha história. Eu não sou filha de políticos, não tenho nenhuma experiência política passada, não tive nem a boa oportunidade de assessorar o mandato, né, eletivo de algum deputado ou vereador. É a minha primeira experiência, mas a minha sede de ocupar um espaço como esse foi justamente me sentir órfã de uma voz feminina que represente a mulher nordestina, sabe? E a mulher nordestina, ela tem essa brasilidade cristã, da tradição, da família, da vida, da liberdade, da propriedade, da pátria. Então, a gente tem visto aí, quando a gente olha para mulheres que se destacam na política, são sempre mulheres obedecendo bovinamente uma cartilha ideológica, ali submissas a uma cartilha política, e a mulher nordestina não veio para ser submissa, né? Nós temos os nossos valores, queremos conservar, principalmente a liberdade de defendê-los. Então, essa é a minha posição aqui dentro. A minha posição é a minha principal proposta. Pois, desde já, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês em nome de toda a equipe, né? O nosso convidado, Dr. João Marcos, que bom recebê-lo e saber dessas novidades, né? Eu já estou aqui já pensando em passar para a produção, né? Essa sugestão de pauta aí também, de conversar e saber mais sobre esse banco, né? Sobre esse trabalho desenvolvido. Mas essa é a nossa proposta do É Direito, é conversar sobre assuntos, né? E daqui também trazer outros, né? Falar sobre lei, sobre sua proposta, e a gente mais uma vez consegue alcançar a nossa meta. Parabéns pela iniciativa, vereadora, né? E pelo trabalho feito aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, e parabéns pelo trabalho também, doutor, que a gente tem em outras oportunidades, né? É o prazer de recebê-lo novamente aqui, não só no programa Direito, mas dentro desse espaço da TV Fortaleza, que trata, né, e que acompanha toda essa proposta do Parlamento Municipal. E a gente vai terminando mais um programa Direito, onde hoje a gente falou sobre a questão da vida. Repito, a lei de número 10.665, essa lei que vem com a proposta de instituir o Dia do Nascituro aqui e incluí-lo no calendário oficial de eventos. Não esqueça, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira às 9 horas da manhã com suas reprises aqui na TV Fortaleza. E não esqueça, porque se é direito, você deve cobrar. Obrigada por sua companhia. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.